Alô pessoal, vamos começar então o nosso estudo do Evangelho de hoje, um pouquinho de atraso, né, que cheguei agora em casa, meio corrido, mas não podemos perder o foco, ok? Então nós vamos, como de hábito, iniciar elevando o nosso pensamento a Deus e Jesus, pedindo a eles que nos abençoe, que nos protejam, que nos cubram com a sua lucidez, com o seu amor, com a sua misericórdia, e dessa forma nós vamos cumprindo as nossas tarefas no plano terreno, sempre com vistas ao porvir. Isso é o que nos importa, que assim seja. Então hoje nós vamos falar do parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então aqui a gente pode começar lançando algumas perguntas, né? Será que tem diferença, né, do nosso parentesco corporal e o nosso parentesco espiritual? O parentesco corporal é a nossa família consanguínea, as pessoas que nascem na nossa família, né? As pessoas que têm esse laço de sangue conosco. E o parentesco espiritual são aquelas pessoas com as quais nós já criamos uma afinidade espiritual. Então esses são os nossos parentes espirituais. Então a gente pensa assim, dentro da nossa família física, da nossa família corporal, da nossa família consanguínea, há ali parentes espirituais? Há. Muitos deles são. A gente percebe que dentro de uma mesma família existem pessoas que são afins a nós, que têm afinidades conosco, pessoas com quem nós temos uma ligação mais estreita, pessoas com quem nós temos uma convivência mais fluida, mais suave, mais tranquila. E isso é um indício de que essas pessoas já exercitaram esse convívio em outras oportunidades. Então são pessoas às quais o convívio não lhes causa nenhum sofrimento. Elas estão habituadas, acostumadas umas com as outras. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim, ó, porque a energia de fulano não me faz bem. Eu fiquei pensando nisso. Isso pode ser uma verdade. Se nós analisarmos que nós carregamos, somos feitos de energia, o nosso corpo é uma energia que coagulou, uma energia condensada, e tudo que nós emanamos é um tipo de energia. Tudo que nós recebemos de forma energética, num campus energético, né? Então, significa que às vezes a energia do outro pode realmente não nos fazer bem, pode ser incompatível com a nossa. Significa que a energia do outro é ruim, a nossa é boa, ou o contrário? Não. Significa simplesmente que essas energias ainda não se compatibilizaram, ainda não se ajustaram, mas não quer dizer que será sempre assim. Inclusive a proposta deste convívio, né, é, entre outras coisas, isso, ajustar que esse campo energético vá se adequando, se adaptando, e a gente vai aos poucos se acostumando com a presença da pessoa, a gente vai criando vínculos, a gente percebe isso que numa família consanguínea, mesmo, por exemplo, dois irmãos, se briga igual dois cachorros de rua, né? Mas se um deles estiver em perigo, o outro vai socorrer. Então a gente vê que é um vínculo que cria-se, às vezes a gente nem percebe porque ele é tênue, mas aos poucos, com o tempo, ele vai se fortalecendo, ele vai se estreitando e as pessoas vão aprendendo a conviver, inclusive, com as diferenças. E essa é uma das propostas também da família consanguínea, que a gente aprenda a aceitar as pessoas da forma como elas são, que a gente entenda que nem todo mundo é igual a nós, né? Aquela coisa de dizer assim, eu gosto muito do fulano porque ele pensa como eu gosto do fulano porque ele pensa, ele age da forma como eu agiria. Então, na verdade, eu não gosto do fulano, eu gosto de mim. Porque eu desenvolvo afeição por pessoas que são iguais a mim. E às vezes acontece um erro muito grande de pais em relação aos filhos e às vezes de cônjuges, né, marido e esposa também um com o outro, que é você querer transformar o outro numa cópia sua. Isso é um risco, isso é um perigo, porque a própria doutrina espírita diz que nós não temos o direito de violar consciências.
E o que que é isso? Violar a consciência quando eu não aceito o outro como ele é. Quando eu quero transformar o outro na marra. Quando eu quero criar no outro um outro eu. Isso é violar a consciência. Isso pode se dar em qualquer nível de discussão. Até na discussão religiosa também. De repente eu conheço uma pessoa que a pessoa não comunga das mesmas crenças que eu, e eu fico ali tentando convencer a pessoa na marra de que a pessoa tem que acreditar no que eu acredito. A pessoa tem que ser como eu, a pessoa tem que ter as mesmas práticas que eu. E isso é uma violação. Kardec diz isso. Kardec inclusive diz assim, ó, você antes de transformar alguém em espírita, tu tem que transformar uma pessoa em espiritualista. Para depois, a partir disso, aí sim, primeiro tu dá para ela a ideia do geral. E depois tu vai para o particular, aí vai fazendo os ajustes. Ou seja, quando você consegue uma coisa aos poucos, a mudança é mais efetiva e você consegue um resultado mais duradouro. Então, o violar consciências, né, o não violar consciências envolve isso. Aceitar a pessoa como ela é. E as famílias estão cheias disso, desses exemplos, né? De pessoas que vêm, que nascem na nossa família, como filhos, como irmãos, como, né, às vezes nossos pais, e que são totalmente diferentes de nós. E que assim como nós queremos ser aceitos com os nossos defeitos, nós também temos esse compromisso de aceitar o outro, né? Não é fazer para o outro o que a gente quer que faça para nós. A proposta cristã não é essa, que a gente aceite o outro como ele é. Aí o que que acontece? À medida que nós vamos realizando esses ajustes e nós vamos nos aceitando, essas criaturas tornam-se membros da nossa família espiritual. E esses laços, aí o Evangelho diz que os laços da matéria são transitórios, ou seja, por que eles são transitórios? Né? Enquanto que os laços do espírito são eternos. Os laços da matéria são transitórios porque hoje você nasce meu filho, amanhã você nasce minha irmã, depois você nasce como meu pai, e daqui a pouco, à medida que a gente vai realizando esse ajuste, na próxima existência você não tem mais necessidade de nascer na minha família consanguínea, entende? Porque a gente já realizou esse ajuste. Então, na próxima existência a gente vai ser aqueles amigos que se encontram e parece assim que se conhecem desde sempre. E né? Porque a gente sente num amigo, né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho em determinado amigo mais apoio do que eu tenho nos irmãos. E é verdade isso, porque aquele amigo sabe-se lá quantas encarnações, né? Ele veio junto contigo, reencarnando, às vezes até começou como inimigo, né? Isso pode ter acontecido, primeira vez lá com inimigo, ou aliados no mal, né? Aí depois um despertou para o bem e começou a destoar daquilo, aí começaram as primeiras desavenças, as primeiras discórdias, porque um sempre desperta primeiro que o outro, né? E aí começou aquela coisa e depois foram se reaproximando num outro âmbito, já não no âmbito da destruição, mas no âmbito da construção, né? De voltarem-se para o reajuste, voltarem-se para as propostas mais fraternas. E aí aos poucos, e qual é a forma mais inteligente que existe, por exemplo, de transformar um inimigo num amigo? Faz ele nascer na família, você vai ter que aguentar. É claro que isso vai depender do grau de falta de afinidade, digamos assim. Porque uma pessoa que é um inimigo ferrenho, daquele assim, inimigo mortal, o plano espiritual não vai reencarnar na tua família, porque ele sabe que você não suportaria a convivência com essa criatura. Então, o que acontece? Essa criatura vem aproximando-se aos poucos, ou você vai se aproximando também, né? Porque a gente projeta para o outro, mas isso acontece conosco. Então, às vezes a gente primeiro aquele vizinho que você cruza lá, que você olha,
nunca me fez nada, mas eu não gosto, mas meu santo não cruzou com o dele, a gente não fala isso? Por quê? Porque fluidicamente os inimigos se reconhecem, porque todos nós exalamos um fluido, certo? E nesse fluido que nós exalamos, o outro também exala o dele. E quando isso se choca, magneticamente nós sentimos a repulsão, o processo de repulsão, que é quando você coloca os dois lados iguais dos ímãs e eles se repelem. Porque para eles se juntarem, ele tem que estar um com o lado invertido do outro, tem que ser positivo com negativo, para ele colar. Se você colocar positivo com positivo, ele repele. Botar negativo com negativo, ele repele. Então, esse processo de repulsão, que é magnético, ele acontece fluidicamente conosco o tempo todo. Então, quando nós estamos, sabe, alinhados de forma que a corrente fluídica passa e nós somos como se fosse um só, a gente tende a se unir. E quando nós somos contrários, opostos, se encontra e pá, parece que já vem aquela, né? Ninguém precisa fazer nada, a gente simplesmente se repele. Mas ao mesmo tempo, o plano espiritual está atento. E ele vai, percebe, e ele administra, e ele planeja. E essas programações reencarnatórias são feitas de uma forma muito delicada, muito sábia, de forma que a gente só conviva realmente de perto, né? O cadinho de porcelana que a gente, né, realiza as nossas misturas ali, só com pessoas com quem a gente realmente consegue suportar. Aí de repente alguém pensa assim, ó, mas Roberta, eu conheço, ou aconteceu comigo, de ter uma pessoa que conviveu dentro da mesma família, da mesma casa, com uma pessoa com quem ela não conseguia de forma alguma conviver e era muito difícil. Olha, a questão é a seguinte, antes da encarnação, porque eu já falei isso, as reencarnações compulsórias, ou seja, que você vem obrigado, tá? Isso é uma minoria. A maioria delas nós pedimos, nós solicitamos e nós concordamos com elas. Então o que acontece? Essas pessoas que agora, né, na encarnação não se dão, são criaturas que foram chamadas lá no plano espiritual e foi consultado. Vem cá, vocês aguentam, vocês conseguem, vamos fazer isso. Às vezes assim, vamos, não, peraí, mas quem sabe, pensa bem, não, toca pra mim que eu resolvo. Só que aí chega aqui na hora, a pessoa vem com toda aquela programação, porque ninguém reencarna com programação para errar. Nenhum de nós, a gente erra, mas nenhum de nós reencarna programado para errar. Nenhum de nós reencarna com o projeto de sermos criminosos, ou de sermos bandidos, ou de sermos pessoas cruéis. Ninguém reencarna com esse propósito. Todo mundo reencarna com o propósito de ser melhor. Só que o que acontece? As pessoas chegam aqui, reencarnam e permitem que o seu orgulho se sobreponha a todas as propostas que ele fez no plano espiritual, mas que obviamente não lembra. Por quê? Porque o cérebro, o nosso cérebro físico, ele é dessa vida, ele foi criado aqui na barriga da nossa mãe. Então, ele é dessa encarnação, ele não tem lembrança do que nós combinamos no plano espiritual. Mas de qualquer maneira, tá? Nós, sabedores disso, que nós não reencarnamos com a proposta do erro, a gente começa a entender que tudo tem uma programação e que as pessoas, ninguém caiu de paraquedas na nossa vida e todas as pessoas que estão ali também estarão por um tempo limitado, até o momento em que elas não precisem mais reencarnar na nossa vida. Aí a gente tem que ter cuidado, assim, ó, pessoas que aí o projeto reencarnatório que muita gente não entende. Por que é que uma pessoa nasce e casa com um marido que é um abusador, que é uma pessoa que abusa da violência, que abusa de várias coisas, né? E eu tô usando o marido como exemplo.
Por quê? Porque ela tem compromisso com isso. Ela tem esse compromisso. Ela criou para ela em vidas anteriores esse compromisso. Ela tem isso no passado dela. Então agora ela precisa enfrentar isso. Ela precisa olhar para alguém que mostre para ela de frente como é isso. Então o plano espiritual ele junta aquele que é mais inferior, ou seja, que está ainda num aprendizado ainda mais aquém, né, da maioria, junta com aquele que é o que, quando encarar a lição, ele vai compreender. Ele vai olhar e vai dizer assim, poxa, ninguém merece isso, entende? Eu passo por isso e eu penso assim, ninguém merece isso, mas eu não pensava assim antes. Agora eu penso assim, agora eu penso porque agora eu passo. Entende? Vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. Porque lição aprendida não precisa ser repetida. E essa pessoa que hoje pode fazer mal para alguém, no futuro será aquele que vai ser o teu apoiador. Porque por mais que exista ali uma situação, às vezes, de inimizade, de falta de afinidade, mas ali, bem ou mal, cria-se um vínculo que pode ser tênue, pode ser fraquinho, pode ser estreito, mas ele é permanente. E depois, com o tempo, aos poucos, os reajustes vão acontecendo e as pessoas vão reencarnando em grupos, quantas vezes forem necessárias até que elas possam, ao invés de se prejudicar, se apoiar. Então, uma coisa que eles colocam aqui é que normalmente nesses grupos familiares não vai vir, obviamente, só perseguidores. Tem os apoiadores. Porque como é que a gente vai reencarnar numa família que só tem perseguidor? Tem que ter aqueles que nos ajudam também, aqueles que olham por nós, aqueles que nos suportam, né? Que nos amparam. Então, que são normalmente aqueles que são os mediadores, são aqueles, né, a turma do deixa disso, aquele que separa a briga. Então, esses são aqueles que vieram realmente para amparar, porque ninguém vai ser colocado num âmbito desse aí sem alguém para fazer a mediação, né? Agora, eles colocam aqui que esses laços, embora sejam passageiros, né, sejam temporais, mas eles são o início para os laços da família espiritual que é eterna. Esses laços do espírito, uma vez criados, eles não se desfazem nunca mais. Então nós temos hoje, no plano espiritual, muito mais familiares do que nós temos aqui encarnados na Terra, mesmo que a nossa família seja gigante. Nós temos muito mais parentes espirituais, que são espíritos afins a nós, são espíritos que torcem pelo nosso sucesso, são espíritos que estão sempre ali, sabe? De vez em quando, periodicamente, nos visitam, nos intuem, ficam felizes quando veem que nós estamos fazendo as coisas corretamente, que nós estamos, né, dando conta do recado, ou que lá no nosso íntimo dá aquele puxãozinho de orelha, sabe? Quando a gente não está fazendo uma coisa muito correta e que passa aquela, né? Aquilo pela nossa cabeça assim, pá, mas eu não devia ter feito isso. Às vezes não é a gente que está pensando isso, às vezes são eles que estão nos intuindo. E eles têm essa preocupação conosco, eles nos querem bem, eles nos querem felizes, eles querem que nós tenhamos aqui na Terra a mesma felicidade que eles têm no plano espiritual. Então isso é muito simples da gente entender, não é nada complicado. Para que eles estejam bem, nós precisamos estar bem. Agora, como é que normalmente esses que já estão mais numa situação mais confortável, digamos assim, são espíritos um pouco mais antigos. E que não impede que espíritos mais antigos criem vínculos de afeto com espíritos mais jovens. Porque aqueles que nos tutelam, eles se apegam a nós, eles gostam de nós, eles desenvolvem laços de amor por nós, né? E nós por eles, né? Como um mestre tem pelo seu discípulo, né? Um professor pelo aluno. Então, isso é normal. Então, esses que estão numa posição mais confortável, eles são espíritos que já passaram pelas coisas pelas quais nós hoje estamos passando. Então, eles nos compreendem. E eles sabem como é que se sai disso.
Então, como é que a gente tem que fazer? A gente precisa ter a mente um pouco mais aberta, né? E receber essas boas intuições. E usar sempre o crivo da nossa razão. Tudo aquilo que vem, pensamento que vem e que ele for danoso para nós ou para quem quer que seja, isso não vem de uma fonte boa. Então esse a gente bota de lado, a gente rechaça, joga fora. E aquele que vem, aquele pensamento bom, aquele pensamento que nos impele a fazer uma coisa legal, aquele pensamento que nos deixa bem, aquele pensamento que assim, pá, como será que tá o fulano? Vou dar uma ligada para casa dele. Às vezes a pessoa está precisando de ajuda e ele vem para nos intuir. Então, esses pensamentos são trazidos por esses nossos amigos que são da nossa família espiritual. Então, meus irmãos, é isso. É isso. É o que eles dizem, que eles colocam aqui, né? Que inclusive a questão lá de Jesus com a família, que quando Jesus disse assim, ó, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Que foi o tema da semana passada. Aí ele apontou para os amigos e disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Por quê? Porque eram aqueles que comungavam dos valores dele. Dos valores, e é isso. A nossa família espiritual, ela tende a ser composta por aqueles que nos passam os seus valores. E muitos desses valores nós já aprendemos, já assimilamos. Ainda falta outros. Mas a gente chega lá. Então eu quero agradecer a paciência de vocês, terem me ouvido. Rogo a Deus, a Jesus e a todo o plano maior, que nos abençoe a todos, nos proteja, nos ilumine. Que essas bênçãos se estendam a todos aqueles que nesse momento o nosso pensamento consegue atingir. Que Deus abençoe e proteja a todos aqueles que nos amam, aqueles que nos amparam, que nos apoiam, mas abençoe igualmente sem distinção aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Beijo para todos e até semana que vem.